Nesta altura já podíamos dizer todos, a uma voz, o título desta série, certo? Deus não tem um plano B. E não é só para os outros. Deus não tem um plano B para nós também. Deus não tem só um plano para os outros, para aqueles que fazem coisas extraordinárias e que nós vemos acontecer e dizemos, uau, que coisa extraordinária. Deus também não tem um plano B para nós. Mesmo quando nós não conseguimos descortinar o que é que vai sair de tudo isto. Deus não tem um plano B para a nossa vida. A semana passada vimos que o tempo de comer borrego ao domingo à tarde no Egito tinha terminado. Aquele momento excepcional em que os filhos de Israel estavam a viver depois de José conseguir para eles a melhor terra do Egito, mesmo quando todo o Egito passou a ser escravo, onde houve uma nacionalização de toda a terra. Esse tempo de fartura estava a terminar para os filhos de Israel. O povo tinha crescido de tal forma, tinha crescido tanto, que os egípcios começaram a ficar com medo desta minoria étnica. O receio do faraó era que esta minoria pudesse crescer e crescer tanto que em determinado momento, havendo uma invasão ou levantando-se alguém que quisesse lutar pelo trono, esta minoria já ser tão grande que pudesse apoiar aqueles que iam contra o Estado. E o receio cresceu. E há um momento em que começa uma perseguição terrível aos filhos de Israel. Hoje quero falar-vos da postura que os filhos de Deus são chamados a ter no mundo em que habitam. Então esta vai ser hoje a nossa missão, tentar descobrir a razão que nos leva a viver no mundo em que vivemos segundo os valores do reino. Os filhos de Israel tinham sido escravizados. E foram escravizados por um poder avassalador. Era uma superpotência mundial, o Egito, naquela altura. Um dos maiores poderes políticos que existiu durante aquele tempo. E este poder não só o escravizou, como fez uma coisa mais difícil de suportar. Ele decidiu que ia retirar o poder daquele povo se reproduzir. Compreendem que isto é o ponto final de qualquer esperança, quando alguém diz, vocês não podem ter descendentes. Vão acabar. Não há possibilidade de terem descendentes. Uma coisa é haver uma guerra entre nações, uma coisa é haver perseguição, outra coisa é colocar um prazo de validade para a nossa vida, dizer, depois de vocês não haverá mais ninguém. Foi isso que aconteceu. Este desejo nasce muitas vezes dos corações doentios, que com medo do futuro fazem com que o presente seja uma autêntica miséria para as pessoas que nele habitam. E ao longo da história, esses corações doentios multiplicaram-se. Nós podemos falar sobre o Egito, os faraós, como podemos falar da Alemanha nazi, a China comunista ou a guerra nos Balcãs. Em todos estes lugares houve a tentação de aniquilar uma das partes. Mas se todos estes exemplos são de bestialidade, de brutalidade, poucos chegaram à proporção que encontramos neste texto e que aconteceu no Egito, onde o Estado determinou a data para o fim de uma etnia. Embora talvez o desejo de aniquilação mais parecido com o texto que hoje encontramos ao longo da história tenha sido o Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial, que matou 6 milhões de judeus, além de 11 milhões maioritariamente soviéticos e eslavos. Gostaria de vos falar de um outro exemplo, que é mais parecido ao exemplo que encontramos no texto bíblico por causa da forma como foi aplicada. E isso foi o que aconteceu na China comunista, com a política de somente um filho, ou filho único. Política do filho único. No início de 1970 foi lançado na China um programa de planeamento familiar. A China queria ser um país desenvolvido, queria lutar com as potências mundiais em estilo de vida,
a conseguir alcançar padrões como se estava a alcançar no mundo ocidental. Mas isso não era possível, porque a média de filhos por casal era de 5,9. 5,9 filhos por casais. E naquela altura compreendeu-se que era impossível ter um padrão de desenvolvimento igual ao mundo ocidental com o tamanho da população a crescer como estava. Então aplicou-se regras para diminuir a possibilidade de se ter filhos. Começou a distribuir-se preservativos de forma gratuita. E, na realidade, houve um decréscimo de filhos por casal. Chegou a 2,7. Mas, mesmo assim, continuava a ser muita gente. Muita gente para poder ter um estilo de vida global a nível do país que suportasse aquilo que era gerado. Não dava para toda a gente viver bem, com tantas pessoas a viver no país. Assim, a partir de 1980, para impedir esse crescimento da população, as autoridades começaram a punir as famílias que tivessem mais do que um filho. E isso implicava: famílias que tivessem mais do que um filho podiam ser despedidas, as suas casas podiam ser demolidas, os abortos e as esterilizações eram forçadas. O objetivo era que cada casal não tivesse mais do que um filho. Tentar controlar a população para que ela não crescesse, muito pelo contrário, que começasse a diminuir. Entretanto, esta política foi deixada para trás porque começou-se a perceber que ter poucos filhos iria significar que em 2030, em cada 100 chineses a viver na China, 45 teriam mais de 65 anos. O que economicamente tornava inviável o país. Porém, durante 35 anos, a opressão foi brutal para os casais que viviam naquele lugar. Tudo o que se passou na China nos últimos 35 anos passou-se com os filhos de Israel. Com uma diferença muito assinalável. Enquanto na China a política era filho único, no Egito a política era filhos zero. Não era possível sobreviverem os filhos homens dos filhos de Israel. Todos deviam ser mortos. À nascença, todos deviam morrer. Compreendem a pressão que é sobre um povo saber que, numa altura em que não sabia se era filho, se era filha, eles tinham que ser mortos. Sabem, esta era a terra em que Jacó encontrou prosperidade para si. Esta era a terra em que Jacó encontrou prosperidade para a sua família. Esta era a terra em que Jacó e a sua descendência encontraram um local para poderem viver de forma segura. Só que esta nunca foi a terra da promessa. Esta nunca foi a terra da promessa e sempre foi a terra da escravidão. Parece que Israel e os seus filhos tinham encontrado um sítio para viver de forma tranquila, mas nunca deixaram de ser escravos de uma terra que os foi moldando. Sempre, segundo a necessidade que a terra tinha, que o Estado tinha, que a sociedade tinha. Porque qualquer terra, amigos, onde Deus não seja soberano, onde os valores do reino não estejam a ser implementados, onde quem lidera não é Deus, qualquer terra que não tem Deus como Senhor é terra de escravidão. É terra de escravidão. Qualquer terra onde quem lidera não tem Deus no coração, onde quem toma decisões não é guiado por Deus, é terra que escraviza aqueles que lá habitam. Seja no Egito de Moisés, seja na Palestina de Jesus, seja na China comunista, na Alemanha nazi ou nas cidades que hoje vivemos. Qualquer terra que não tem Deus como soberano é terra que escraviza. Se nas nossas cidades os cristãos acham que é normal viver na procura constante por prazer, na procura constante por consumir, então também nós vivemos na terra da escravidão. Porque Deus deixou de ser soberano sobre as nossas decisões. Quero-vos ler o texto que encontramos em Êxodo, capítulo 1. Vamos ler os versículos 15 a 17
e depois 20 a 21. Êxodo capítulo 1, versículos 15 a 17 e depois 20 a 21. André, podes passar, por favor? O rei chamou as parteiras hebreias, cujos nomes eram Shifra e Pua, e disse-lhes: quando ajudarem as hebreias a dar à luz, prestem atenção. Se for menino, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Porém, as parteiras, obedientes a Deus, não cumpriram as ordens do rei do Egito e deixaram viver os meninos. E depois Deus recompensou as parteiras. E o povo continuou a multiplicar-se e a tornar-se cada vez mais forte. E como as parteiras obedeceram a Deus, Ele concedeu-lhes famílias numerosas. Querido Pai, abençoa esta palavra para que seja ela a guiar-nos e que tudo aquilo que for dito possa fazer-se luz em nós, de forma a que individualmente possamos encontrar a Tua vontade e como comunidade o Teu desejo. Em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Amigos, antes do nascimento de Moisés, o faraó chamou as parteiras do Egito, hebreias, que tratavam do povo hebreu, e mandou-as matar todos os meninos que nascessem. Todos os meninos que nascessem deviam ser mortos. Todos os meninos de sexo masculino não podiam continuar a viver. E estas mulheres tinham que tomar uma decisão. A quem é que elas iam obedecer? Ou cumpriam a ordem do faraó, ou se não cumprissem, teriam de enfrentar as consequências de ir contra o poder político. E tenho que vos dizer que não me custa acreditar que, no mínimo, iriam sofrer. Volto a recordar, os filhos de Israel não começaram a ser perseguidos por causa de Deus. Começaram a ser perseguidos porque estavam a crescer muito. Eles não começaram a ser perseguidos porque eram zelosos em cumprir as leis de Deus. Eles estavam simplesmente a crescer muito e tornaram-se uma ameaça étnica para o Egito. Apesar disso, havia mulheres que recordavam quem era Deus. Haviam mulheres zelosas daquilo que eram os valores do reino. Mulheres que recordavam que Abraão tinha sido chamado e que Deus tinha continuado a acompanhar Isaac e Jacó. E estas mulheres não estavam dispostas a ceder aos valores que não eram os valores de Deus. E, amigos, esta é uma diferença grande entre quem crê e quem não crê em Deus. Quem crê em Deus contenta-se em não violar as leis do Estado. Quem não crê em Deus contenta-se com isso. Quem não crê em Deus contenta-se em não violar as leis do Estado. Mas quem crê em Deus só se contenta em preservar os valores do reino. Quem crê em Deus preserva os valores do reino, mesmo que isso vá contra as leis dos homens. Vejam a diferença de respostas entre as pessoas que creem em Deus e as pessoas que não creem em Deus. Vou ler 2 artigos de jornal. O primeiro, lançado no Público a 30 de janeiro de 2017, e o segundo, lançado no Diário Popular, a 19 de maio de 1987. Vou começar então com o exemplo de quem não crê. Quem não crê? Nicholas Kristof foi chefe da delegação do New York Times em Pequim nos anos de 1990. E ele conta um episódio de uma mulher que estava grávida de 7 meses do primeiro filho. E, portanto, não estava a violar a política de não poder ter mais do que um filho. Quando as autoridades locais a levaram para uma clínica e lhe induzir o parto. Estamos a falar 7 meses, levaram para a clínica para induzir o parto. A família alertou para o estado frágil da mulher, mas os funcionários da Agência de Controlo de Natalidade queriam que o nascimento se desse antes do final do ano, uma vez que as cotas de 1992 ainda estavam por completar e receava-se que as do ano seguinte rapidamente fossem esgotadas. A mulher
acabou por perder o filho e ficou com lesões permanentes. Exemplo de quem crê em Deus. Diário Popular, maio de 1987. Diz o artigo: em 13 de maio de 1940, os alemães invadiram a França. Embora se tivesse mantido formalmente neutro, Salazar cooperava com o eixo. Em 1940, ele passou instruções às suas embaixadas para que não emitissem vistos aos exilados políticos portugueses, aos cidadãos soviéticos e a todos os judeus. Quando Aristides Sousa Mendes recebeu esta instrução, sentiu-se destruído. Dezenas de milhares de refugiados encontravam-se encapados no exterior do consulado português de Bordeus. Que poderia ele dizer-lhes? César Mendes, o sobrinho do cônsul, encontrava-se perante ele nessa altura e recorda as palavras que o Dr. Mendes dirigiu àquela multidão ali reunida. Não posso permitir que esta gente morra. Disse ele com a alma cheia de tristeza. Muitos deles são judeus e, segundo a nossa Constituição estabelecida, nem a religião nem a política de um estrangeiro poderão ser utilizadas para negar o acolhimento em Portugal. Decidi seguir os meus princípios. Nem que isso signifique a minha admissão. Só poderei agir como cristão que sou e conforme a minha consciência me aconselha. Entre 16 e 18 de junho de 1940, a trabalhar até altas horas da noite, o Dr. Mendes, juntamente com o seu filho mais velho e um sobrinho, emitiram pelos próprios punhos mais de 30 mil vistos. Eduard Bauer, um dos grandes historiadores do período da Segunda Guerra Mundial, ao recordar o episódio de Aristides Sousa Mendes, a forma como salvou num único fim de semana mais de 30 mil pessoas de serem perseguidas, afirma que esta foi a maior operação de salvamento levada a cabo por uma única pessoa durante todo o Holocausto. Tudo porque um homem não colocou em causa os valores do reino. Esta opção de Aristides Sousa Mendes levou-o à ruína total. Morreu na plena miséria, ostracizado por toda a classe política e na miséria. Mas graças à sua fidelidade ao reino, pelo menos, de forma direta, 30 mil pessoas fugiram da mão do opressor. Que diferença faz defendermos os valores do reino ou defendermos os valores da sociedade que nos rodeia? Algo que tens de entender é que a opção de viver na terra da escravidão é somente tua. Volto a dizer, a opção de viver na terra de escravidão é somente tua. A terra de escravidão não é um lugar físico. Não é um lugar que está com muros à sua volta, com redes à sua volta. A terra de escravidão é o lugar onde tu deixas o teu coração ser consumido por valores que não são os valores do reino. Então é a opção tua viveres nessa terra de escravidão. É a opção tua deixares que o teu coração e a tua mente sejam escravas do pecado. Amigo, até podes viver debaixo de leis opressoras, de uma sociedade opressora, de um mundo cruel, de um Estado que seja diabólico. Mas enquanto a tua fé estiver em Cristo, tu vais ter sempre a opção de escolheres os valores do reino e de levar os valores do reino às pessoas que te rodeiam. É uma opção tua e somente tua. As parteiras do texto que lemos rapidamente poderiam ter escolhido obedecer à lei. Não enfrentar a pessoa mais importante do país, uma das pessoas mais importantes do mundo. Elas podiam ter decidido não ir contra
a lei. Mas sabiam que, não indo contra a lei, iriam contra Deus. Não indo contra o faraó, iriam contra o Senhor do Universo. Estas mulheres temiam a Deus. A versão que hoje lemos diz que elas eram obedientes, mas temos de ter alguma noção daquilo que estamos a ler para não confundir as coisas, porque não é tão fácil como ser obediente. Quando dizemos que somos obedientes a Deus, partimos do princípio que sabemos o que é que Ele quer a cada momento. Para ser obedientes, nós temos que saber o que é pedido para sermos obedientes. Que se não compreendemos aquilo que nos é pedido, não podemos ser obedientes. Mas o que o texto diz, no seu texto original, não é que elas foram obedientes àquilo que Deus lhe disse. O que o texto diz é que elas foram tementes a Deus. Ou seja, mais do que seguir um caminho que Deus apontou, elas sabiam quem Deus era. Sabiam a essência de Deus, sabiam aquilo que tinham de fazer, porque era isso que Deus era. E Deus não queria pedir outra coisa senão isso. Hoje, há muitas pessoas que são chamadas para ser obedientes em determinadas áreas. Há pessoas que são chamadas a ir para seminários, há pessoas que são chamadas para ajudar pessoas num contexto específico, há pessoas que são chamadas para determinado ministério, há pessoas que são chamadas para determinado trabalho, há muitas pessoas que são chamadas para determinadas funções, que são chamadas por Deus para esses lugares. Perante esta situação, as pessoas podem decidir se querem ou não aceitar o desafio. É normal. Mas nem todas as pessoas têm estas chamadas claras. Nem todas as pessoas têm estas chamadas assim tão claras. Nem todas as pessoas sabem claramente o que é que têm que fazer no dia a seguir. Onde é que devem estar daqui a uma semana ou daqui a um ano. Isso começa a gerar um sentimento de frustração. Parece que a vida não se desenvolve, que nada sai do mesmo lugar. Mas, ainda que nem todas as pessoas tenham uma chamada clara de onde devem estar no futuro, todas as pessoas são chamadas a ser tementes a Deus. Amigos, eu e tu somos chamados a ser tementes a Deus, ou seja, nós somos chamados a conhecer a essência de Deus e a agir de acordo com essa essência, onde quer que nós estejamos, porque sabemos quem Ele é. E isso não depende de onde estamos, depende do conhecimento que nós temos do nosso Pai. E se não conhecemos suficientemente o nosso Pai é porque passamos pouco tempo com Ele. É tempo de passar mais tempo com o Pai para saber quem Ele é. Amigos, realmente, o que o mundo precisa é de mais parteiras. Precisamos de parteiras, de homens e mulheres tementes a Deus, que conheçam a sua essência e que não vão contra os valores do reino. Parteiras, dispostos a agir em temor a Deus. Homens e mulheres que são fiéis testemunhas nos trabalhos, onde não negociam os valores de Deus, nas suas casas, onde são pilares, mesmo que dentro da casa não haja ninguém que tenha fé em Deus. Continuam a ser sinais de esperança nos bairros, envolvendo-se de corpo e alma, de forma a que este mundo seja melhor. Amigos, não há melhor testemunho que possamos dar, onde quer que nós estejamos, do que amar a Deus acima de todas as coisas. É isso que tu és chamado a fazer, amigo. Amar a Deus acima de todas as coisas. Mesmo quando o faraó levanta a sua mão, não nos esqueçamos que a voz do nosso Deus soará muito mais alto do que a voz do faraó. A voz do nosso Deus irá ecoar pelos séculos dos séculos, mesmo quando as vozes dos seres humanos deixar de ser escutada. A mão de Deus continuará a cuidar dos seus filhos, mesmo quando a mão do opressor deixar de pisar. Há cerca de 4.000 anos atrás, umas mulheres ofereceram-se para salvar os filhos de outras mulheres, colocando em risco as suas próprias vidas. Estas mulheres temeram a Deus e foram obedientes à essência de quem é Deus. Como resultado, o povo multiplicou-se. Mas não somente o povo se multiplicou, elas foram abençoadas e as suas famílias foram prósperas. Quando nós somos obedientes a Deus, nós tornamos prósperos naquilo que fazemos. Isso não quer dizer que vamos ser as pessoas mais ricas do mundo, mas vamos ser prósperos.
Onde quer que nós estejamos, a mão de Deus vai ser visível. Nós vamos ser prósperos. Amigos, a obediência destas mulheres deu esperança ao povo, e a nossa obediência também vai dar esperança àqueles que estão à nossa volta. Hoje estamos rodeados de homens e mulheres que têm de fazer escolhas difíceis, todos os dias. Todos os dias nós temos que fazer escolhas difíceis. Muitas dessas escolhas não são acertadas. E então há queda. Há queda e há feridas que são abertas. Mas o que diferencia um discípulo de Jesus de um fã de Jesus é a capacidade de deixarmos que na nossa fraqueza o poder de Deus se manifeste. Que nas nossas decisões o poder de Deus se manifeste. Que na forma como nós agimos o poder de Deus se manifeste. A igreja ideal é a igreja que é chamada a cuidar daqueles que não têm amor fora das paredes das igrejas. Nós somos chamados a amar aqueles que não têm amor em mais lado nenhum. A igreja ideal é chamada a amar aqueles que vagueiam no mundo sem esperança. Todos nós hoje temos uma escolha a fazer. Quem vamos querer ser quando sairmos deste lugar? Temos de escolher se queremos pertencer a esta igreja. Uma igreja que ama aqueles que nada têm. Aqueles que não são tidos nem achados na sociedade. Que não têm dignidade. Mas nós vamos fazer isso não porque sejamos bons, mas porque fomos amados primeiros por Deus. Nós vamos amar porque primeiramente fomos amados por Deus. Nós vamos cuidar porque primeiramente já fomos curados por Deus. Nós podemos levar as pessoas até à salvação em Cristo Jesus porque primeiramente essa salvação já veio até nós na cruz do Calvário. É por isso que vamos ao encontro das pessoas. Porque tudo aquilo que nós temos já nos foi dado por Jesus. E não há nada que falte, que já não tenha sido dado. Amigos, que hoje possa escolher os valores do reino. E no dia e no momento que tiveres que optar entre seguir os valores do reino e os valores da sociedade onde vives, mantém-te firme. Tu sabes o que é que tens que fazer. Não precisas ter uma visão daquilo que te vai acontecer. Tu já sabes o que é que tens que fazer. Porque sabes quem é o teu pai, qual é a sua essência e o que ele espera de ti como filho. E para aqueles que não sabem, é tempo de ler a Bíblia. É tempo de dobrar o joelho em oração. É tempo de fazer questões. É tempo de partilhar dúvidas. Mas nenhum de nós pode dizer que não sabe o que é esperado de nós quando já está escrito há quase 2000 anos. Que Deus nos guarde, que Deus nos edifique e nos torne pessoas que cada vez caminham mais perto do coração de Jesus. Amém.